Em quinto, nós temos a de incredulidade pessoal. Essa é mais conhecida como a famosa academicismo. Essa falácia geralmente ocorre quando alguém considera algo difícil de entender ou elaborado de maneira rebuscada demais, ou um texto muito rococó, aquele cheio de enfeites, aquela coisa bem gótica, com detalhes, e puxa assunto daqui, puxa assunto dali. E só pelo fato de que a pessoa não entende a maneira com a qual foi elaborado esse tipo de texto, ela passa a condicionar essa informação como falsa. Muitos assuntos são complexos e às vezes precisam de alguma espécie de empurrãozinho acadêmico para você entender determinadas coisas. Mas se está tão difícil assim, dá uma pesquisada no Google, encerra essa discussão por hora, volta depois, continua mais tarde com algumas informações para que você não simplesmente desmereça o argumento de alguém só pelo fato de que você não conheça a ciência da qual ele está falando. Um grande exemplo disso pode ser avaliado diante do que ocorreu no último Enem 2015. O caso de Simone de Beauvoir e a situação do não se nasce mulher, torna-se mulher. Isso precisa de um empurrãozinho acadêmico para você entender o que significa esse tornar-se. Não adianta um apelo emocional para trabalhar essa informação como algo raso. É preciso um certo conhecimento ou uma certa passividade para esperar que o outro lhe explique como se dá essa informação para você poder argumentar. Então, torna-se um argumento válido. Em quarto lugar, nós temos a falácia de alegação especial. Essa falácia pode ser conhecida um pouco como aquela situação de saia justa, onde a pessoa que acaba colocando alguma informação estranha dentro de um argumento volte atrás de maneira um tanto quanto arbitrária ali, para poder não ficar tão feio assim a sua elaboração. Esse tipo de coisa acaba acontecendo com aquela mania boba que a gente tem, aquele medo de estar errado, aquela situação que ninguém aceita, em que o outro pode de certo modo até estar lhe ajudando a evoluir em determinado ponto ou outro com alguma informação a mais. E com isso toma conta dessa pessoa que acaba por tentar ali numa saia justa escapar de alguma maneira daquele argumento. Nós podemos ver o seguinte exemplo. Quando alguém passa a informação de que vai dar aula utilizando os dados de algum site duvidoso, que não tenha necessariamente pesquisadores de âmbito científico, para poder fazer análise sobre os comportamentos que lá eles postam, e ela fala que vai utilizar isso dentro da sala de aula, e você, de certo modo, numa crítica diz, você tem certeza que isso pode ser utilizado numa sala de aula? Até mesmo porque fica duvidoso, como nós sabemos que a mídia, por completo, é tendenciosa. E aí o indivíduo, ao invés de realmente acatar a crítica e dialogar com você a partir dessa crítica, ele cria um espantalho e dentro do espantalho ele cria a alegação especial, onde ele passa a transferir as informações e modificá-las e tenta encontrar ali uma brecha para justificar essa utilização desses vídeos duvidosos ou dessas informações duvidosas para a sala de aula, por exemplo. Agora a gente chega ao top 3 das falácias, as mais amadas, as mais utilizadas. Aquelas falácias que todo mundo gosta. Aquelas falácias que todo mundo ama. Aquelas falácias que todo mundo comete. Em terceiro lugar nós temos ônus da prova. Essa falácia vai basicamente consistir no fato de quando a sua argumentação foi elaborada de uma maneira que você espere que a outra pessoa prove que você está errado, ao invés de você mesmo provar que você está certo. Ué. A ônus, ou seja, a obrigação, ela parte do indivíduo que passou a informação. Quem faz a afirmação necessariamente aprova. Isso, de certa forma, também, aquela pessoa que está envolvida no debate, se ela também rebate a sua afirmação com uma outra afirmação, segue-se o mesmo sentido lógico. Ela também vai ter que provar a sua afirmação para que o debate entre em um sincronismo e quebre-se os paradigmas. E, de certa forma, se desconstrua as ideias. E chega-se a um resultado. Pois é muito fácil você esperar que o outro faça o trabalho todo sozinho por você. E isso acontece muito, mas muito dentro do âmbito virtual. Isso é o que nós mais vemos, principalmente daquelas pessoas que costumam dizer que acreditam no debate pelo debate. Aquelas pessoas que muitas vezes estão debatendo com você, não simplesmente porque elas de fato se importam com algo, mas porque elas querem
talvez ali conseguir aprender com você algumas técnicas de argumento e elas esperem que você prove que ela está errada. E com isso, elas vão gerando ali na cabeça delas algumas coisas e falam assim, ó, isso daí o cara rebateu na hora, então, né, vou construir algo em cima disso para melhorar meu argumento. Cara, pra que isso? Você que tem que provar que você está certo, né? Em segundo lugar, a famosa falácia do apelo à autoridade. Essa falácia é uma das mais chatas. É triste porque, dependendo da situação ali, do contexto, o cara vai cometê-la e você vai ficar meio que... Não. 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 Professor... Não, esquece. Essa falácia é muito utilizada com pessoas de figura pública, ou até mesmo com pessoas que têm determinado âmbito hierárquico sobre você em alguma determinada situação. Por exemplo, quando um professor entra numa saia justa com um aluno bem instruído, pode acabar ocorrendo aquela situação em que ele precise, de certa forma, consciente ou subconsciente, voluntária ou involuntariamente, lembrar o aluno de que quem tem um mestrado e um doutorado é ele. Geralmente isso ocorre porque pessoas em situação de autoridade gostam de expor essa autoridade. E de certa forma essa autoridade, quando questionada por um indivíduo dentro do grupo, acaba estremecendo as bases do sistema. E ele fica diante da classe, ou do auditório, ou de qualquer ambiente, olhando assustado para a cara dos outros. O foco não é nem necessariamente quem lhe propôs a situação ou quem o envolveu numa crítica difícil. O foco são os outros. Então a resposta à ação voluntária é em relação aos outros, para que você seja o bode expiatório e utilizado. Para exemplo, como você tem certeza disso? Talvez você esteja elaborando errado a sua pergunta. Mas de onde você tirou isso? Em que autor você baseou essa pergunta? Qual livro você leu? Você já fez algum artigo científico sobre esse assunto? Você está em algum grupo de estudo produzindo algo a respeito disso? Isso pode surgir, isso pode não surgir. Será uma surpresa, mas quando acontecer você vai perceber. E em primeiro lugar nós temos aquela insuperável que todo mundo tem que cometer um dia. Aquela baseada nas melhores novelas. A mais amada pelos vitimistas. A mais desejada pelos extremistas. A mais idolatrada pelos opressores. Ad hominem. Ad hominem. Ad hominem. Ad hominem. Ad hominem. Ad nominem. Ad nominal. Ad nominem. Ad merio. Ad conime. Ad imine. Ad hominem. Ela vai basicamente se caracterizar em: você vai atacar os traços específicos do seu oponente ao invés de refutar o argumento dele. Ela é meio que uma mistura ali de espantalho, ônus da prova. Isso necessariamente vai consistir quando alguém for diretamente em você ao invés do seu assunto. Ela vai priorizar os seus traços característicos. Por exemplo, se você está defendendo um assunto perfeito, você elaborou tudo incrivelmente. Dá até vontade de chorar de tanto orgulho da qualidade estrutural da sua argumentação. E alguém vem e fala: mas você já fez isso. Logo você, uma pessoa de tal e tal e tal comportamento, me vem falar disso? Como você, uma pessoa que vive em tal lugar, vem me falar de tal coisa? Quem é você para me falar disso? Quem é você na noite? É o famoso quem é você na noite. E ela é a mais utilizada. Bom, é isso. Eu espero que tenha sido legal essa troca de informações, essa experiência em transmitir de uma maneira talvez diferente, talvez igual, esse tipo de assunto, mas que possa ser um pouco mais dinâmica para que nós possamos entender, identificar, criticar e transformar na realidade esses tipos de coisas que vão acontecendo. Assim eu espero que de certa forma tenha sido útil e que nós sempre lembremos que basta nos atentarmos às situações e basta nos atentarmos às premissas para que nós possamos interpretar de fato o que o outro está dizendo. Porque, na verdade, não é o belo que é difícil. Difíceis são os diálogos.